Acertei. Bom que agora eu melhorei a luz, aí vai dar para me ver melhor. Bom, vamos lá. Não dá para ver aqui a briga, né? Bom, vamos lá. Por que nós estamos nessa revolução e nós vamos continuar nela? O primeiro é a IA não para de evoluir. Vou contar um caso para vocês. Esses dias nós estávamos numa reunião com os nossos desenvolvedores, que são sócios também da Inteligente. Nós, como falei, né, somos uma startup que produz para o advogado criminalista, e eu falei nessa reunião, olha, eu li um artigo que falava que lançaram novas duas IAs que estão desempenhando melhor na justiça, no direito, do que a que nós usamos hoje como base. Vamos experimentar e vamos testar uma nova, essas duas novas. Falei isso de manhã. De tarde saiu a notícia que a IA que nós usamos como base hoje tinha tido uma nova atualização e agora ela já era a melhor do mercado. De manhã para tarde já houve um salto de tecnologia tão grande que nos fez repensar todo o nosso planejamento. A IA não para de evoluir. Pelo contrário, a tendência é que esse ganho seja exponencial a cada dia mais. Inclusive com a própria IA melhorando a IA. E o segundo motivo de por que aquele número só vai aumentar? Cada vez mais, nós também nos adaptamos à inteligência artificial. Primeiro porque as novas gerações que vão surgir de advogados já saem da faculdade fazendo TCC com o ChatGPT, iniciando a sua advocacia familiarizados com a tecnologia. E também porque cada vez mais o advogado vai ser necessário utilizar, senão ele vai ser engolido pelo mercado. Senhores, percebam o seguinte, a tendência é a inteligência artificial dominar tudo. Ela está no centro da operação. Como nós enxergamos a inteligência artificial hoje, 2026, como algo paralelo à operação? Ou seja, eu preciso de uma resposta rápida, ela me dá ganho de alguns minutos. A inteligência artificial não é o cerne, ela não é o meu fluxo principal. A tendência é que os escritórios do futuro, e cada vez mais se fala nisso, tenham uma inteligência artificial no centro da operação e um fluxo pensado para ela. Hoje, a inteligência artificial se adapta ao que nós temos. No futuro, e no futuro muito próximo, me arrisco a dizer quase o presente, nós vamos nos adaptar à inteligência artificial. E vocês sabem o porquê disso? Não achem que eu sou louco. Vou trazer aqui 2 dados muito pertinentes. Segundo esse estudo, o potencial e os grandes efeitos da inteligência artificial na economia mundial, 44% das tarefas do advogado podem ser substituídas potencialmente pela inteligência artificial. Sabe o que é metade do seu dia poder ser feito por um robô? Isso é até um pouco ofensivo se nós pararmos para pensar. Caramba, eu estudei 5 anos, fiz mestrado, pós-doutorado, e agora você está me dizendo que um robô pode fazer a minha tarefa? E eu digo, sim, ela pode fazer metade delas. Sabe por quê? Porque quando você fez o mestrado, doutorado, o seu pós do pós, você fez isso para pensar no direito. Você não estudou 5 anos numa faculdade, pagou muito caro por isso, para ficar gastando a sua memória, a sua inteligência e o seu coração, que ferve por direito penal, buscando jurisprudência, procurando a intimação do juiz, escrevendo coisas à mão. Pensa naquele advogado que escrevia com a tinta e a pena. Quanto tempo ele perdia? Quanto mais ele poderia aproveitar estudando doutrinas, comunicando com o cliente. Eu estou dizendo que a inteligência artificial não vai te substituir, mas vai te substituir na metade do tempo que você gasta fazendo coisas manuais, operacionais. Outro dado muito interessante, trazido pelo G4 Educação, 80% das tarefas, que são o que nós chamamos de white collar workers,
Ou seja, aquelas tarefas operacionais do escritório vão desaparecer em 3 anos. Vocês já imaginaram nisso? 80% da força de trabalho hoje que nós temos ser mudada completamente. Quando nós olhamos para a advocacia, tudo vai ter que mudar e se adaptar a isso. Hoje, nós temos uma pirâmide nos escritórios que funciona mais ou menos assim. Na base, existem os estagiários, os advogados júniores. E no topo, existem os advogados sêniores, que fazem a estratégia, que têm o conteúdo doutrinário. Mas a tendência é que cada vez mais a pirâmide se torne desta forma. Porque a base, quem vai fazer, é a inteligência artificial. Aqueles 44% que hoje o advogado júnior faz, aquela petição, aquela resposta ao despacho, aquele estou ciente, quem vai fazer isso é a IA. Enquanto você vai poder estar aqui, no topo, pensando na estratégia. Mas isso, desde que você consiga se adequar à inteligência artificial. Ah, mas calma aí. Eu vou provar para você que eu não estou maluco. Eu quero perguntar para você, o que é que a IA vai ser capaz de fazer daqui a poucos anos? Será que esse ponto realmente se prova? Será que eu vou ganhar tanto tempo assim? Isso aqui é o que nós chamamos de Smart Glasses. Eu tive a oportunidade de experimentar um semana passada na Innovation Week em São Paulo. Eu peguei um menu que estava escrito em português e falava sobre o óculos e eu falei assim, Hey Meta, tudo bem? Traduza isso para mim em mandarim. E naquela mesma hora, só eu que estava usando óculos, ninguém mais ao meu redor, ouviu no meu ouvido aquela tradução em mandarim e, além disso, tive aquele mapa traduzido no meu óculos. Isso era inimaginável há quanto tempo? Para mim, até aquele momento. E qual é a possibilidade disso na nossa advocacia, de ganho de tempo? Os senhores acham que eu não vou poder ter um óculos desse e enquanto eu estou dirigindo para o fórum falar, Hey Meta, me relembre o testemunho do réu, o depoimento da testemunha X? Ou eu vou poder falar assim, transmita aqui, projete no meu óculos o laudo de exame cadavérico da vítima. Senhores, vai chegar o tempo que, na verdade, eu nem vou precisar falar. Vocês conhecem isso aqui? Neuralink, feito por esse moço chamado Elon Musk. A ideia é que um dia nós vamos ter chips implantados no nosso cérebro e que somente através do nosso pensamento ele já faz comandos. Ele já opera coisas dentro de nós. E a gente pode extrapolar ainda muito na nossa memória de coisas que estão perto, mais do que nós imaginamos. Imagina um robô analisando um jurado, imaginando e analisando uma testemunha, vendo os testemunhos cardíacos dela, as microexpressões faciais e julgando se o testemunho é verdadeiro ou falso. Imagina um assistente de IA que substitui a secretária que existe hoje no seu escritório e que nem o Jarvis do Homem de Ferro, sabe? Você fala e ele comanda, ele agenda, te diz o tempo do trajeto. Acham isso distante? Eu tenho isso hoje no meu celular. Se eu digo, Ei Google, quanto tempo é daqui até a minha casa em Vila Velha, ponderando o trânsito terceira ponte? Ele vai fazer isso. E se eu falar, amanhã de manhã eu tenho compromisso às 6h30, ele vai marcar e vai me notificar amanhã às 6h30. Não está distante, senhores. Antigamente, o oficial judiciário tinha que ir até lá ao escritório do advogado, bater na porta e falar, toma aqui a sua intimação, toma aqui o processo físico. Chegará o tempo em que nós receberemos essa intimação dentro do nosso computador e quando nós chegarmos vindo de eventos como esse, já vai estar lá pré-pronta toda a base, porque vai ter um fluxo montado sobre isso. O limite da inteligência artificial será cada vez mais a nossa criatividade e a nossa necessidade. Só isso. Porque de resto, vai dar jeito.
Costumo dizer e brincar, e eu ouvi essa frase também na Innovation Week, que o homem já conseguiu fazer com a tecnologia foguete dar ré. Se o foguete deu ré, meu amigo, o que mais você pensa que a IA não será capaz de fazer? E eu respondo isso. O que a inteligência artificial é capaz de fazer? Hoje, quero falar um pouco com vocês sobre o que é a inteligência artificial primeiro, para nós entendermos sobre isso e já começarmos a nos planejar. Primeiro, e isso aqui é muito fundamental nós entendermos, a inteligência artificial nunca vai substituir o advogado. Nunca vai. Isso é um dos pilares que nós temos, inclusive, como inteligente, como startup. Nós não fazemos o estagiário, que é a nossa IA para os advogados penais, pensando em falar direto com o réu. Nunca. A inteligência artificial é uma ferramenta. Mas o próprio CEO da NVIDIA completa essa frase dizendo que a inteligência artificial não vai substituir o advogado, mas o advogado que não usa IA vai ser substituído por um advogado que usa IA. Senhores, o CEO da NVIDIA, empresa mais rica do mundo, que superou o Google, superou o Meta, superou todas, disse que o profissional que não usa IA vai ser substituído por outro. Como nós falamos aqui. Enquanto o colega que está do seu lado usa IA, tem 44% do seu tempo redimido, você vai estar lá. Ele vai ter o dobro do seu faturamento. Então vamos entender o que é a inteligência artificial. Existem 3 tipos que a gente pode falar e que muitas vezes se confunde, se engloba na mesma caixa. E a preditiva é o que nós temos, por exemplo, hoje no Vitor da STF. Vocês já devem ter ouvido falar. A inteligência artificial preditiva, ela serve para classificação, para identificar padrões. Antigamente, havia um funcionário da STF que pegava todos aqueles recursos, via e fazia triagem. Hoje, a IA faz isso em 4 segundos. Por quê? Ela vê, esse recurso cumpre requisito? Sim. Não cumpre requisito? Tchau. Ela consegue analisar e identificar padrões. Ela não faz a decisão, não faz a tomada de decisão final, porém, ela faz a triagem. Partindo para as automações que estão aqui. Isso é o que nós chamamos de fluxo. Hoje já existem processos em que você recebe a intimação do juiz e automaticamente é enviada uma mensagem para o réu dizendo, olha, agora foi feito um despacho, o processo teve a movimentação e nós já estamos produzindo a peça. Essa automação, por exemplo, evita aquele contínuo. Eita, que eu vou refazer essa parte, né? Estou aqui no treino, vou me dar esse luxo. Essas automações, elas evitam aquele contínuo conversar do réu com o advogado. E aí, já saiu? E aí, quando é que vem? E aí, tem atualização? Ganho de tempo, ganho de estratégia, ganho no que realmente importa. A IA generativa é o que nós mais conhecemos. Quando nós falamos IA, normalmente nós estamos falando dela. ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Grok, por aí vai. Vou fazer uma pergunta. O que a IA generativa faz? Gera. O que ela deve fazer? Qual é o escopo que ela vai pegar? Como assim ela gera? A inteligência artificial, como o ChatGPT, Gemini, lida muito bem com coisas que são previsíveis, que têm regras, que seguem um padrão. Você, em toda peça, escreve no início. Ao excelentíssimo senhor juiz da 4ª Vara Criminal de Vila Velha. Ou ao juízo. Toda vez é isso. Você não precisa mudar. É uma regra. É previsível. Segue um padrão. A IA é excelente para fazer esse tipo de coisa. Os pedidos. É previsível, é regra, segue um padrão. A IA faz esse tipo de coisa. E quanto mais ela compreende as regras por trás, quanto mais é previsível para ela, quanto mais padronizado, porque ela teve mais contato, mais ela se expôs àquilo, melhor vai ser. Mas entendam uma coisa, senhores. A inteligência artificial não tem ideias.
a inteligência artificial tem previsões. É muito importante nós entendermos isso para sabermos o que a IA não deve fazer. Aquilo que exige técnica, criatividade, interpretação, não são escopos da inteligência artificial. E é por isso que nós voltamos e batemos na mesma tecla. A inteligência artificial nunca vai substituir o advogado penal, porque ela não tem técnica, criatividade e interpretação. Interpretação de um testemunho, criatividade para uma peça, técnica para, de uma forma persuasiva, falar com o juiz, despachar no gabinete. Nós podemos dizer, e não me chamem de louco, eu já vou explicar isso, a inteligência artificial é um corretor de texto do celular sofisticado. E isso é muito bom e muito ruim, depende da aplicação. Por quê? Como nós falamos, a IA não tem ideias. Ela nunca vai extrapolar daquilo que ela foi treinada. O que a IA tem são previsões. Previsão essa como corretor de texto. Vou dar um exemplo. A minha namorada tem um problema grave do coração. E todo dia, 3 vezes ao dia, eu tenho que lembrar ela de tomar remédio. Então eu coloco lá no corretor de texto do meu celular: amor, já tomou o remédio hoje? Todo dia eu mando isso. Teve um momento que esse corretor de texto entendeu que eu sempre perguntava isso para ela. Então, quando hoje eu digito, amor, já, ele sugere, tomou o remédio hoje? Automaticamente. Por quê? Ele faz uma previsão, porque ele aprendeu o meu contexto. Ok, agora imagina isso elevado a milhões e bilhões. É uma inteligência artificial. O que ela vai fazer é tentar prever a próxima palavra, dado o meu contexto, dado aquilo que eu entreguei para ela, dada a memória que ela possui de longo prazo. Vou provar isso. Percebam, senhores. Na hora não seria tão demorado, tá? O meu computador estaria do lado. E essa parte aqui eu também vou aperfeiçoar, tá? Tá bem feia. Isso aqui foi só um protótipo que eu fiz. Nem deve dar para ver também, né? Mas aqui está escrito assim: o habeas corpus indeferido, e tem sugestões e a porcentagem dessas sugestões, tá? Então, continuando. Percebam como a mente da inteligência artificial funciona. Tem aqui um texto e ela sempre vai tentando imaginar, entre aspas, a próxima palavra com base em estatística. Então, aqui no exemplo, o habeas corpus indeferido. E aí ela vai pensar em todo o contexto e falar assim: pelo tem 90%, por tem 8%, a tem 2%. E ela vai fazer os cálculos e escolher uma dessas sugestões. E assim vai. O habeas corpus indeferido pelo juízo, 83, magistrado, 17. E assim por diante. E assim ela vai escolhendo com base nas sugestões que ela tem, com base no contexto, assim como um corretor de celular, porém infinitamente mais inteligente. Até formar o final da frase. O habeas corpus definido pelo juiz singular ignora frontalmente as séries classificadas e pá. Percebam que tudo isso foi uma soma de cálculos. E ela nunca vai poder extrapolar isso. Por isso que a IA não faz nada que é criativo. Então, voltando para a nossa apresentação, o advogado do futuro, ele é o controlador da inteligência artificial. Em tudo aquilo que ela não consegue fazer, na criatividade que falta nela, naquilo que deixa ela como exceção. O advogado do futuro, e eu me arrisco a dizer novamente, o advogado do hoje, é aquele que pega tudo o que é da inteligência artificial, põe ela no centro, vê aquilo que ela não consegue. O operacional, que ela faz bem, deixa lá. E ele amplifica tudo isso. O advogado amplia e acelera a sua execução com inteligência artificial. Voltando na nossa
pergunta que abrimos o ato 1 antes de fechá-lo. Por que nós estamos na revolução do direito? Porque quando eu tinha a caneta, em vez da pena, eu tive um ampliamento no meu tempo, na execução que eu tenho. Mas com a inteligência artificial, isso é exponencialmente melhor. A execução, a procura da jurisprudência, a resposta do despacho, que é praticamente automática, todas essas coisas são aceleradas para eu focar no que realmente importa. A estratégia, a busca pela jurisprudência, o encontrar daquela tese matadora.